Romiro, você então passou com sucesso nas categorias de base do Grêmio, aí teve a oportunidade com o Luiz Felipe no final de 87, 88 com o Otacílio Grêmio Show, mas titular é com o Rubens Minelli no segundo turno do Gauchão de 89. Como é que foi aquela oportunidade que o Minelli te deu, já que ele estava reticente, não dava tanto para o Assis, mas para você ele deu muitas oportunidades e te colocou titular? Como é que foi? Foi, né, como você falou, né, comecei ali com o Filipão, né, já tendo uma experiência no profissional. E no outro ano eu subi com o Otacílio, jogava alguns jogos, viajei bastante, né, com o grupo, que o grupo do Grêmio tinha um baita time, né, uma seleção praticamente. E depois com o Rubens Minelli eu tive mais oportunidade, comecei a entrar, o time não vinha bem, tinha alguns jogadores, muitos jogadores também no departamento médio. E eu tive a oportunidade de jogar e fazer gols, e aí ele me efetivou como titular. Só que estava num período ruim o time, né? Não estava conseguindo os resultados. E aí veio aquela pressão, né? E aí o Minelli ia sair uma vez, não saiu, daí depois o time não venceu, aí ele acabou saindo, né? E aí veio o Cláudio Duarte e assumiu na época que nós estávamos num período assim difícil. E ele tinha uma semana para trabalhar, né? Nós tínhamos uma semana para trabalhar. Isso do jogo de Vacaí, se ele só ia continuar subindo e vencesse. Se vencesse. E aí, né, chegou jogadores novos, chegou, se não me engano, o Edinho, o Elcio e o Jandir. Isso. Me diz uma coisa, Almir. Tu teve a oportunidade de trabalhar no primeiro grande trabalho, no primeiro clube grande do Filipão, e depois tu trabalhou com o Minelli. Na época, era um treinador que estava começando, que era o Filipão, e um treinador multicampeão, que era o Minelli. Como é que é? E tu foi lançado pelo Filipão, né? Como é que foi esse teu trabalho com o Filipão? Assim, já mostrava toda essa qualidade ou ele, com o tempo, ele desenvolveu tudo isso? Ele já mostrava algo diferente? Já tinha, né? Porque, e uma coisa que ele tinha de bom, né, que o Filipão tem, ele lançava garotos, né? Não tinha medo de lançar? Não tinha medo. Então, né, nesses jogos, eu tive também com ele, se não me engano, amistoso em Criciúma. Isso, em Criciúma, exatamente. Erechim, eu fui, né? Já estava indo, então ele estava já me preparando, né? Eu tive aqui contra o Juventude o jogo, eu não lembro se foi... Foi Gauchão também. Gauchão, ele foi te colocando aos eu pontos. Entrei, aí teve um que eu joguei, então ele foi já... Então ele já tinha essa visão que ele tem, né? Ele tinha 39 anos apenas, ele estava começando, né? Praticamente, né? Um clube grande, se eu não me falha a memória. Sim, isso, no Grêmio. Era o Grêmio que tinha só passado pelo interior. Então ele já tinha, né, e um treinador novo, colocar jogador novo, às vezes é meio complicado em um time grande, né? Mas ele tinha uma visão... Não tinha medo. Não tinha medo. O Minelli não, já era um treinador já mais consagrado, né? Campeão, então para ele era mais fácil. Mas também tinha que ter uma qualidade, eles tinham que ver algo diferente. Porque naquela época era muito difícil tu pegar um banco de reserva. Porque era muito jogador bom. E os jovens não eram muito valorizados naquela época. Não eram valorizados. E aí quem realmente jogava eram os jogadores mais experientes. Então esse jogo de Vacaria foi um jogo que marcou muito, né? Marcou muito pelo que o Grêmio estava vivendo e pela situação do jogo em si. O de Vacaria, outro dia encontrei um jogador que jogou aquele jogo, né? Ele lembrou direitinho do que tinha acontecido. Sim, era o jogador mesmo. Era um volante. Agora estou me esquecendo. Do Grêmio? Não, do Glória de Vacaria. E aí ele falou, aquele jogo foi... cara, foi um jogo assim que eletrizante, porque foi do início ao fim um jogo pegado. Porque o Glória de Vacaria fazia muito tempo que não perdia lá e que não tomava... Não, estava invicto. Estava invicto, né? Exato. Então, você lembra bem, né? Essa história, eu tomei, mas a gente vai lembrando. Então, até hoje é o maior público de Vacaria que é daquele jogo. Que loucura, que jogo aquele, cara. E considerado pelos historiadores do Glória, tem insight, o maior jogo da história do Glória, apesar da derrota. Apesar da derrota, porque foi um jogo muito difícil para nós, porque tinha a pressão de não poder empatar e nem perder. Isso. Né? Para não ficar fora da fase final do Gauchão, tem que disputar o octogonal da morte. E aí, outra situação, nós chegamos na cidade
à noite, aqueles fogos, aquelas coisas todas. E chegamos no estádio lotado, aquela pressão. Eu era novo, né? Era o único jovem, né, na época. Sim, né? tinha 20 anos. Naquele jogo, o Claudião popou o Assis, dizendo que o Assis não estava preparado, mas te botou na fogueira e tu não negou fogo, né? Manteve ele. Ele era o sétimo, já vinha jogando. era o sétimo jogo dele seguido como titular. Eu vinha jogando, e já tinha jogado bem, né? Tinha feito gols, mesmo o time não estando bem, eu tinha feito gols, então eu vinha jogando. Então ele praticamente não mexeu ali, né? Então ele jogou com 3 atacantes, né? Almir, Kita, Paulo Egídio. Aí veio lá, era Mazzaropi, Alfinete, Luiz Eduardo, Edinho e Elcio, isso. Jandir, Cuca e Cristóvão. Isso. Eu, Kita e Paulo Ele Egídio. disse que não lembra ainda. Não, essa aí eu tenho que não lembrar, né? Ó. Assim, Almir tá ali, ó. Almir dribla até Minelli. Por quê? Porque o Minelli veio numa contramão. O Paulo Santana criticava ele porque ele não tinha colocado o Assis no time titular naquele segundo turno. E tinha colocado o Paulo Egídio no banco contra o Novo Hamburgo. Mas o Almir não. O Almir, o Minelli tinha dado chance. Então tu vem numa contramão. Como é que tu avalia isso? Tu driblou o Minelli, porque o Paulo Egídio Assis estava no banco e tu era o titular. Explica isso para nós. Aí é meio complicado, eram 2 grandes jogadores também, né? Mas o momento que eu estava vivendo era um momento bom. Acho que por isso, né, que ele me manteve na equipe. Porque eu vinha jogando e fazendo gols também, né? E ajudando, né? Fazendo a parte, né? A minha parte. A equipe não vinha, né, nesse momento, então por isso que eu acredito que ele deva ter falado isso aí, né? Porque o Paulo Egídio, um grande jogador, Assis, né? Sim, depois o Paulo Egídio acabou ficando na esquerda, o Kita centroavante, e tu na direita e o Assis no meio. E aí depois eu saí. Teve uma lesão, né? Aí o Assis assumiu, ficou de falso ponta ali, então nós fomos campeões. Interessante que a partir desse jogo lá de Vacaria, né, a equipe. Tivemos mais um jogo, eu não lembro com quem, fora de casa. Foi em Morense, Leopoldo, ganhando os pênaltis. Ganhamos, e aí o time ganhou corpo. É um baita time, se for analisar, né? Só estava aquele momento de crise. Naquele momento... Só voltando ali, a tua estreia no Gauchão foi contra o Esportivo de Bento 2-1, tá? O curioso nesse jogo é que o Tite, hoje treinador da seleção brasileira, jogou pelo Esportivo, tu sabia disso? Na tua estreia no Gauchão, o Tite estava do outro lado. Sério, tá ali, o Tite jogou. Lá, Grêmio salvo pelas pontas, onde tu destacou, tu e o Paulo Egídio. O Paulo Egídio estreava também, junto contigo, ele estreia dos dois. Tu, no caso, em 89, já vinha jogando desde 87, claro. Sim. Aí ele, ao meio até Minelli, que tu colocou, o Minelli te colocou de titular. E aqui o grande momento, né? Do Gauchão ali, Almir da Esperança, a torcida do Grêmio, um 5-1 no Pelotas, que tu fez 2 gols e acabou com a partida ali, ó, recebendo nota 10, ó, ali na votação. Lembra desse jogo? Eu lembro, esse aí eu lembro. Conta pra nós então, Almir. 5-1 no Pelotas, nota 10, manchetes do Correio do Povo 09. Eu lembro do jogo em si, assim, eu não lembro muita coisa, assim, né? Você é uma cabeça... Eu lembro que eu fiz 2 gols, que foi um jogo... Aos 38 segundos, começou a partida, tu já começou metendo gol. Olha só, cara. É muita coisa, né? Pra nós, assim, a mim pelo menos, é muita coisa, é muitos jogos, é muitas situações de jogo que às vezes a gente passa, mas eu lembro que foi um jogo que nós ganhamos de 5. E tu foi manchete em jornais. Eu tenho esse jornal, eu fiz 2 gols, então isso eu lembro, né? Quem fez os outros gols também não lembro. Sim, o Assis, o Paulo Egídio fez um belo gol, o Kita. Então é por isso ali, ó, esse ataque é arrasador, porque todos vocês marcaram. Tá. E tu ganhou nota 10. Então por isso que o... Uma olhada para confirmar o Almir ali, ó. Era o teu terceiro jogo. Por isso que de titular. O Rubens Minelli, né? Ele me manteve na equipe. E aí o Cláudio Duarte, quando chegou, também não teve, acho, como me tirar, né? Porque eu vinha num momento bom. E Vacaria, eu era o único jovem a jogar aquele jogo. E ver que os outros eram bem mais experientes, né? E precisava ter naquele momento lá. Porque foi um momento complicado da equipe. E histórico, né? Até que ali a tua foto vibrando no gol. Tem como descrever para nós o gol lá em Vacaria? Lembra? Lá pela ponta direita? Eu lembro que quando o Cláudio Duarte ele chegou no Grêmio, começou a fazer uns treinamentos e nós tinha uma jogada, né, de escanteio. Quando
batia do lado direito de ataque deles, eu ficava na ponta, na frente. Eu ficava pelo lado direito de ataque nosso, né? No meio campo eu vinha e o Paulo Egídio descia. E era o contra-ataque que a gente tinha. E aí, eles bateram, nós tiramos, não lembro se caiu no pé do Paulo Egídio, não sei no pé de quem caiu ali no rebote, lançou para mim. E eu dominei e levei em cima. Fui levando, aí eu trouxe para dentro, né? Já estava perto da área, e de perna esquerda eu chutei, ela foi no ângulo. Nossa, Só na gaveta? foi na gaveta. De perna esquerda. Pô, começaram a arrancada para 2 títulos, né? Gauchão e Copa do Brasil, né, Gauchão velho? e Copa do Brasil, isso aí. E na final do Gauchão? Estamos na final do Gauchão, tu tava escalado para bater o último pênalti. E aí começou uma discussão lá entre vocês para ser se tu batia ou se o Cuca batia. Como é que vocês decidiram ali pro Cuca bater aquele pênalti final? Tu te lembra disso? Não lembro. Mas sabe que essa história é contada pelo Cuca, que vinha perdendo muitos pênaltis ali no aqui momento de Grêmio, no ano de 88, 89. Sim, nós e tu perdemos. com 20 anos foi escalado. Mas aí o Cuca disse, eu quero bater, falou pro Cláudio. E o Cláudio acabou deixando ele bater e tal. Ainda bem. disso. Bateu e fez. Fez. Ah, então. Pegou do título, do Pegou pênalti. no título, então. Tá bom, né? Tá bom. Pô, excelente, né? O importante era ganhar. Porque imagina Não, ia ser tu que ia bater pro imagina gol do se título. eu também bato e perco, né? Um guri, um Mas jovem. tu não te lembra que estava escalado pro pênalti decisivo? E como é que era jogar Grenal naquela época, William? Ah, eu não joguei muito Grenal, né? Mas tu entrou nesse, tu foi escalado para bater o Sim, eu pênalti. não joguei assim muito, né, de titular, né? Então, mas era coisa de louco. No Grenal do século eu estava convocado, vocês lembram desse, né? Sim, fevereiro daquele ano. É, e daí eu fui cortado, né? Era o Beira-Rio lotado. E eu fui cortado do banco, né? Sim. Eu fiquei no banco. Mas do pênalti tu te lembra, que entrou no decorrer do jogo Sim, e tal. sim. Mas aí eu não estava lembrado Nós tivemos essa história então. Eu sabia que o Cuca conta isso assim. É do Cuca. O Almir estava escalado, mas eu fui lá, tem até um vídeo, né, com o Jorge Cachuru. É que não tem essas coisas, né? Não tem esses vídeos, então muita coisa se apaga, né? Porque ali no Grêmio foram, né, de 88 que eu subi, né? 87 ali no final. Ali foi 87. É, tu subiu com o Filipão. E foi aí, até o final até o ex-campeonato gaúcho do Grêmio. Aí tu foi pro Santos. Aí fui pro Santos. Sim. Mas uma coisa, até que ele te tocou o assunto da questão do Grenal. A saída do Minelli em abril, dia 23, com o Passo Fundo, não atrapalhou a tua trajetória de titular? Porque depois teve a tua lesão e depois o Claudião mudou o esquema, fez o quadrado onde tu acabou sobrando. Será que se o Minelli continuasse, tu seria titular até na Copa do Brasil? Eu acredito que sim, porque o meu momento era bom. Eu não saí porque o meu momento era ruim da equipe. Eu saí por uma contusão. E aí chegaram outros jogadores, chegou o Lino, né? Isso, aí começou a mudar a situação. Aí o Cláudio começou a fazer o quadrado. fazer quadrado. E tinha o Alfinete que apoiava muito. Né? Era o ponteiro direito, entre o aspas, Alfinete né? gostava. Então o ponta ali também ia atrapalhar as subidas dele. Então o que aconteceu? Deixou um ponta de um lado, meteu um quadrado ali, um cara que vinha para dentro e também saía por fora, né? E eu fui pro banco. Interessante que quando eu machuquei em casa, né, nós jogamos contra o Caxias, e eu tomei um carrinho por trás, uma entrada por trás e caí por cima, foi o ombro que eu machuquei. Né? Eu já saí no intervalo. Quando eu saí no intervalo, ele colocou, estava 0-0, ele colocou um meia. Acho que foi o Lino que ele colocou. O Lino estava estreando. O Lino, Colocou o Lino no meu lugar. Então ali já deu um indício que ele ia mudar o sistema. Porque nós estávamos em casa 0-0 contra o Caxias. Né? Foi 1-1 esse jogo. Então, aí eu fiquei fora, não lembro se foi 1 ou 2 jogos. E aí quando eu voltei, a imprensa toda dando certo que eu ia jogar. Eu fiquei sabendo no vestiário que eu não ia jogar. Né? Fiquei sabendo no vestiário. Eu fiquei daquele jeito. Aí o seu Virádio veio. Né? Calma. Viu? Tá aí. Ó. Calma, é novo, calma. Eu falei, pô, seu Virádio. Ele, não, calma, tal.
Como é que era o seu Verardi no vestiário lá? O que ele tinha uma ligação com todos os jogadores, ex-atletas do Grêmio, tem um respeito, uma admiração muito grande. Ele era o pai, né? Ele era o que acolhia, ele era que vinha no momento difícil, principalmente, né? Orientava. Então, não tinha o que falar dele. Era só coisas positivas, coisas boas. E aí ele veio... Ele veio falar, tu ficou chocado, assim? Sim, eu fiquei... Tu estava titularista, daqui a pouco tu Sim, volta de lesão. tá todo mundo falando que eu ia jogar nesse jogo, né? Aí, o que acontece? Ele coloca o Darcy. Exatamente. Então o Almir já não era mais o... O Almir era para entrar no decorrer dos jogos. Tu vê que eu não joguei mais, se eu não me engano, eu não joguei mais titular com ele. Não jogou mais. Não joguei mais. Ele montou assim esse jogo, ele montou com o Jandir, com o Cristóvão, o Cuca, e aí o Darcy fez o lado direito. E aí eu até entrei nesse jogo. Então, Almir, você então passou com sucesso nas categorias de base do Grêmio, aí teve a oportunidade com o Luiz Felipe no final de 87, 88 com o Otacílio Grêmio Show, mas titular é com o Rubens Minelli no segundo turno do Gauchão de 89. Como é que foi aquela oportunidade que o Minelli te deu, já que ele estava reticente, não dava tanto para o Assis, mas para você ele deu muitas oportunidades e te colocou titular, como é que foi? Foi, né, como você falou, né, comecei ali com o Filipão, né, já tendo mais experiência no profissional. E no outro ano eu subi com o Otacílio, jogava alguns jogos, viajei bastante, né, com o grupo, porque o grupo do Grêmio tinha um baita time, né, uma seleção praticamente. E depois com o Rubens Minelli eu tive mais oportunidade, comecei a entrar, o time não vinha bem, tinha alguns jogadores, muitos jogadores também no departamento médico. E eu tive a oportunidade de jogar e fazer gols. E aí ele me efetivou como titular, só que estava num período ruim o time, né? Não estava conseguindo os resultados. E aí veio aquela pressão, né? E aí o Minelli ia sair uma vez, não saiu, daí depois o time não venceu, aí ele acabou saindo, né? E aí veio o Cláudio Duarte e assumiu na época que nós estávamos num período assim difícil. E ele tinha uma semana para trabalhar, né? Nós tínhamos uma semana para trabalhar e ele, a partir dali, se não me engano, que foi que ele assinou o contrato com o Grêmio. Foi um jogo, parece que... Isso, do jogo de Vacaria. Vacaria. Se ele só ia continuar se o Grêmio vencesse. Se o Grêmio vencesse. E aí, né, chegou jogadores novos, chegou, se não me engano, o Edinho, o Elcio e o Jandir. Isso. Me diz uma coisa, Almir. Tu teve a oportunidade de trabalhar no primeiro grande trabalho, no primeiro clube grande do Filipão, e depois tu trabalhou com o Minelli. Na época, era um treinador que estava começando, que era o Filipão, e um treinador multicampeão, que era o Minelli. Como é que é? E tu foi lançado pelo Filipão, né? Como é que foi esse teu trabalho com o Filipão? Assim, já mostrava toda essa qualidade ou ele, com o tempo, ele desenvolveu tudo isso? Ele já mostrava algo diferente? Já tinha, né? Porque, e uma coisa que ele tinha de bom, né, que o Filipão tem, ele lançava garotos, né? Não tinha medo de lançar? Não tinha medo. Então, né, nesses jogos, eu tive também com ele, se não me engano, amistoso em Criciúma. Isso, em Criciúma, exatamente. Erechim, eu fui, né? Já estava indo, então ele estava já me preparando, né? Eu tive aqui contra o Juventude o jogo, eu não lembro se foi... Foi Gauchão também. Ele foi te colocando aos poucos. Eu entrei, aí teve um que eu joguei, então ele já tinha essa visão que ele tem, né? Ele tinha 39 anos apenas, ele Filipão. Tava começando, né? Praticamente, né? Um clube grande, se eu não me falha a memória. Sim, isso, no Grêmio. Era o Grêmio que tinha só passado pelo interior. Então ele já tinha, né, e um treinador novo, colocar jogador novo, às vezes é meio complicado em um time grande, né? Mas ele tinha uma visão... Não tinha medo. Não tinha medo. O Minelli não, já era um treinador já mais consagrado, né? Campeão, então para ele era mais fácil. Mas também tinha que ter uma qualidade, eles tinham que ver algo diferente. Porque naquela época era muito difícil tu pegar um banco de reserva. Porque era muito jogador bom. E os jovens não eram muito valorizados naquela época. Não eram valorizados. E aí quem realmente jogava eram os jogadores mais experientes. Então esse jogo de Vacaria foi um jogo que marcou muito, né? Marcou muito pelo que o Grêmio estava vivendo
e pela situação do jogo em si. Glória de Vacaria, outro dia encontrei um jogador que jogou aquele jogo, né? Ele lembrou direitinho do que tinha acontecido. Quem era o jogador mesmo? Era um volante. Agora esqueci. Do Grêmio? Não, do Glória de Vacaria. Glória. E aí ele falou, pô, aquele jogo foi... cara, foi um jogo assim que eletrizante, porque foi do início ao fim um jogo pegado. Porque o Glória de Vacaria fazia muito tempo que não perdia lá e que não tomava... Não, estava invicto. Estava invicto, né? Exato. Então, você lembra bem, né? Essa história. Eu sou meio... Mas a gente vai lembrando. Então, Até hoje é o maior público de Vacaria que é daquele jogo. que loucura, que jogo aquele, cara. E considerado pelos historiadores do Glória, tem insight, o maior jogo da história do Glória, apesar da derrota. Apesar da derrota, porque foi um jogo muito difícil para nós, porque tinha a pressão de não poder empatar e nem perder. Isso. Né? Para não ficar fora da fase final do Gauchão, tem que disputar o octogonal da morte. E aí, outra situação, nós chegamos na cidade, à noite, aqueles fogos, aquelas coisas todas. E chegamos no estádio lotado, aquela pressão normal. Eu era novo, né? Era o único jovem, né? Na época, Sim, tinha 20 anos. Naquele jogo, o Claudião poupou o Assis, dizendo que o Assis não estava preparado, mas te botou na fogueira e tu não negou fogo, né? Manteve ele. Eu já vinha jogando. Era o sétimo jogo dele seguido como titular. Eu vinha jogando, eu tinha jogado bem, né? Tinha feito gols, mesmo o time não estando bem, eu tinha feito gols, então eu vinha jogando. Então ele praticamente não mexeu ali, né? Então ele jogou com 3 atacantes, né? Almir, Kita, Paulo Egídio. Aí veio, era Mazarope, Alfinete, Luiz Eduardo, Edinho Isso. e Elcio. Elcio, isso. Jandir, Cuca e Cristóvão. Isso. Eu, Kita e Paulo Pô, Egídio. ele disse que não lembra ainda. Não, essa aí não tem como lembrar, né? Ó. Assim, Almir tá ali, ó. Almir dribla até Minelli. Por quê? Porque o Minelli vinha numa contramão. O Paulo Santana criticava ele, que ele não tinha colocado o Assis no time titular naquele segundo turno. E tinha colocado o Paulo Egídio no banco contra o Novo Hamburgo. Mas o Almir não. O Almir, o Minelli tinha dado chance. Então tu vinha numa contramão. Como é que tu avalia isso? Tu driblou o Minelli, porque o Paulo Egídio Assis estava no banco e tu era o titular. Explica isso pra nós. Aí é meio complicado, eram 2 grandes jogadores também, né? Mas o momento que eu estava vivendo era um momento bom, acho que por isso, né, que ele me manteve na equipe, porque eu vinha jogando e fazendo gols também, né, e ajudando, né, fazendo a parte, né, a minha parte. A equipe não vinha, né, nesse momento, então por isso que eu acredito que ele deva ter falado isso aí, né, porque o Paulo Egídio, um grande jogador, Assis, né? Sim, depois o Paulo Egídio acabou ficando na esquerda, o Kita centroavante, e tu na direita e o Assis no meio. E aí depois eu saí. Teve uma lesão? Daí o Assis assumiu, ficou de falso ponta ali, então nós fomos campeões. Interessante que a partir desse jogo lá de Vacaria, né, a equipe, tivemos mais um jogo, não lembro com quem, fora de casa. Foi Morense no pôr do Grêmio ganhando os pênaltis. Ganhamos, e aí o time ganhou corpo. É um baita time, se for analisar, né? Só estava aquele momento de crise. Naquele momento... Só voltando ali, a tua estreia no Gauchão foi contra o Esportivo de Bento 2-1, tá? O curioso nesse jogo é que o Tite, hoje treinador da seleção brasileira, jogou pelo Esportivo, tu sabia disso? Não. Na tua estreia no Gauchão, o Tite estava do outro lado. Sério? Sério, tá ali, o Tite jogou. História, né? Lá, Grêmio salvo pelas pontas, onde tu destacou, tu e o Paulo Egídio. O Paulo Egídio estreava também junto contigo, era a estreia dos dois. Tu, no caso, em 89, tu já vinha jogando desde 87, claro. Sim. Aí ele, Almir até Minelli, que tu colocou, o Minelli te colocou de titular. E aqui o grande momento, né, do Gauchão ali, Almir da Esperança, a torcida do Grêmio, num 5-1 no Pelotas, que tu fez 2 gols e acabou com a partida ali, ó, recebendo nota 10, ó, ali na votação. Sim. Lembra desse jogo? Eu lembro, esse aí eu lembro. Conta pra nós então, Almir. 5-1 no Pelotas, nota 10, manchetes do Correio do Povo, 0 hora. Eu lembro do jogo em si, assim, eu não lembro muita coisa, assim, né? Você é uma cabeça... Eu lembro que eu fiz 2 gols, que foi um jogo... Aos 38 segundos, começou a partida, tu já começou metendo gol. Olha só, cara. É muita coisa, né? Pra nós, assim, a mim pelo menos, é muita coisa, é muitos jogos, é muitas situações de jogo que às vezes a gente passa, mas eu lembro que foi um jogo que nós ganhamos de 5. E tu foi manchete nos jornais. Eu tenho esse jornal, eu fiz 2 gols, então isso eu lembro, né?
Quem fez os outros gols também não lembro. Sim, o Assis, o Paulo Egídio fez um belo gol, o Kita. Então é por isso ali, ó, esse ataque é arrasador, porque todos vocês marcaram. Ah, tá. E tu ganhou nota 10. Pela votação. Então por isso que o Uma goleada para confirmar o Mira ali, ó. Era o teu terceiro jogo. por isso que o De titular. o Rubens Minelli, né, ele me manteve na equipe. E aí o Cláudio Duarte, quando chegou, também não teve, eu acho, como me tirar, né, porque eu vinha num momento bom. E Vacaria, eu era o único jovem a jogar aquele jogo e ver que os outros eram bem mais experientes, né? E precisava ter naquele momento lá, porque foi um momento complicado da equipe. Né? Histórico, né? Tanto é que ali é a tua foto vibrando no gol. Tem como descrever para nós o gol lá em Vacaria? Lembra? Lá pela ponta direita? Eu lembro que quando o Cláudio Duarte ele chegou no Grêmio, ele começou a fazer uns treinamentos e nós tinha uma jogada, né, de escanteio. Quando batia do lado direito de ataque deles, eu ficava na ponta, na frente. Eu ficava pelo lado direito de ataque nosso, né? No meio campo eu vinha e o Paulo Egídio descia. E era o contra-ataque que a gente tinha. E aí, eles bateram, nós tiramos, não lembro se caiu no pé do Paulo Egídio, não sei no pé de quem caiu ali no rebote, lançou para mim. E eu dominei e levei em cima. Fui levando, aí eu trouxe para dentro, né? Já estava perto da área, e de perna esquerda eu chutei, ela foi no ano. Um golaço. Só na gaveta? Foi na gaveta. De perna esquerda. Pô, começamos a arrancada para 2 títulos, né? Gauchão e Copa do Brasil, né, cara? Gauchão e Copa do Brasil, isso aí. E na final do Gauchão? Estamos na final do Gauchão, tu tava escalado para bater o último pênalti. E aí começou uma discussão lá entre vocês para se tu batia ou se o Cuca batia. Como é que vocês decidiram ali pro Cuca bater aquele pênalti final? Tu te lembra disso? Não lembro. Mas sabe que essa história é contada pelo Cuca, ele vinha perdendo muitos pênaltis ali no aquele momento de Grêmio, no ano de 88, 89. Sim, nós e tu perdemos. com 20 anos foi escalado. Mas daí o Cuca disse, eu quero bater, falou pro Cláudio. E o Cláudio acabou deixando ele bater e tal. Ah, ainda bem. Bateu e fez. Fez. Ah, então. Foi o gol do título, do Foi o gol do Penta. título, então. Tá bom, né? Tá bom, pô, excelente, né? O importante era ganhar, porque imagina Não, ia ser tu que ia bater pro gol imagina do se título. eu também bato e perco, né? Um guri, um jovem. Mas tu não te lembra que estava escalado pro pênalti decisivo? E como é que era jogar Grenal naquela época? Mano? Ah, eu não joguei muito Grenal, né? Mas tu entrou nesse, tu foi escalado para bater o Sim, pênalti. eu não joguei assim muito, né, de titular, né? Então, mas era coisa de louco. No Grenal do século eu estava convocado, vocês lembram desse, né? Sim, fevereiro daquele ano. E daí eu fui cortado, né? O Beira-Rio lotado. E eu fui cortado no banco, né? Sim. Eu fiquei no banco. Mas do pênalti tu te lembra, tu entrou no decorrer do jogo Sim, e tal. sim. Mas aí eu não estava lembrado Nós tivemos essa história então. É Eu sabia que o Cuca conta isso assim. É do Cuca. O homem estava escalado, mas eu fui lá, tem até um vídeo, né, com o Jorge Cajuru. É que não tem essas coisas, né? Não tem esses vídeos, então muita coisa se apaga, né? Porque ali no Grêmio foram, né, de 88 que eu subi, né? 87 ali no final. Ali foi 87. Tu subiu com o Filipão. E foi aí, até o final até o ex-campeonato gaúcho do Grêmio. Até o Aí tu foi pro Santos. Aí eu fui pro Santos. Sim. Mas uma coisa, até que ele te tocou o assunto da questão do Granal. A saída do Minelli em abril, no dia 23, com o Passo Fundo, não atrapalhou tua trajetória de titular? Porque depois teve a tua lesão e depois o Claudião mudou o esquema, fez o quadrado onde tu acabou sobrando. Será que se o Minelli continuasse, tu seria titular até na Copa do Brasil? Eu acredito que sim, porque o meu momento era bom. Eu não saí porque o meu momento era ruim da equipe. Eu saí por uma contusão. E aí chegaram outros jogadores, chegou o Lino, né? Isso, aí começou a mudar a situação. Aí o Cláudio começou a fazer o quadrado. fazer o quadrado. E tinha o Alfinete que apoiava muito, né? Era o ponteiro direito. E o Alfinete gostava. Então um ponto ali também ia atrapalhar as subidas dele. Então o que aconteceu? Deixou um ponta de um lado, meteu um quadrado ali, um cara que vinha pra dentro e também saía por fora, né? E eu fui pro banco. Interessante que
quando eu machuquei em casa, né, jogamos contra o Caxias. E eu tomei um carrinho por trás, uma entrada por trás e caí por cima. Foi o ombro que eu machuquei. E, né, eu já saí no intervalo. Quando eu saí no intervalo, ele colocou, estava 0-0, ele colocou um meia. Acho que foi o Nino que ele colocou. O Nino estava estreando. O Nino, colocou o Nino no meu lugar. Então ali já deu um indício que ele ia mudar o sistema. Porque nós estávamos em casa 0-0 contra o Caxias. Né? Foi 1-1 esse jogo. Então, aí eu fiquei de fora, não lembro se foi 1 ou 2 jogos. E aí quando eu voltei, a imprensa toda dando certo que eu ia jogar. Eu fiquei sabendo no vestiário que eu não ia jogar. Fiquei sabendo no vestiário. Eu fiquei daquele jeito. Aí o Severado veio. Viu, tá aí. Ó, calma, é novo, calma. Eu falei, pô, Severado. Ele, não, calma, tal. Como é que era o seu Berardi no vestiário lá? Ele tinha uma ligação, todos os jogadores, ex-atletas do Grêmio têm um respeito, uma admiração muito grande. Ele era um pai, né? Ele era o que acolhia, ele era o que vinha nos momentos difíceis, principalmente, né? Orientava. Então, não tinha o que falar dele. Era só coisas positivas, coisas boas. E aí ele veio... Ele veio falar, tu ficou chocado assim? Sim, eu fiquei... Tu estava titularista, daqui a pouco tu volta a divisão. Sim, tá todo mundo falando que eu ia jogar nesse jogo, né? Aí, o que acontece? Ele coloca o Darcy. Exatamente. Então o Almir já não era mais o... O Almir era para entrar no decorrer dos jogos. Tu vê que eu não joguei mais, se eu não me engano, eu não joguei mais titular com ele. Não jogou mais. Não joguei mais. Ele montou assim esse jogo, ele montou com o Jandir, com o Cristóvão, Cuca, e aí o Darcy fez o lado direito. E aí eu até entrei nesse jogo, né? Mas é isso que... Da pausa? Quer mais um? Não, tem ainda. Tem ainda aí? Quer mais um café? Não, obrigado. É só porque esse aqui fica muito pesado aqui a imagem pra achar, entendeu? Então a gente pega essa parte que ele não volta a titular na entrevista, isso, né? Isso, daí agora começamos a Copa do Brasil. Eu vou finalizar então. Qual é o jogo? Foi o jogo com Glória esse aí, ele Darcy que acabou entrando no jogo. Darcy saiu jogando, aí eu fiquei daquele jeito, né? Vamos lá, vamos começar de novo aqui. 3, 2... eu faço o gancho do jogo. Não, foi o jogo Grêmio 4, Glória 1, que ele montou o meio de campo ali, Jandir, Darcy, Cuca, Cis, Kita e Paulo Egídio. O Cristóvão que está envolvido com a questão da seleção brasileira. Eu não lembro direito. E aí a chance era para tu entrar porque ficaria Jandir, Assis, Cristóvão, a Jandir, Assis, Cuca, tu com o Kita e com o Paulo Egídio. O Assis recuava no meio de campo junto com o Cuca ali, o Jandir. E aí eu, claro, né, eu vinha jogando, tu fica, né, tu sente, porque eu não sabia na hora que eu... Mas aí depois... O seu Verardo te acalmou? Ele veio, né, eu falei, pô, seu Verardo, ele, não, calma, tu é novo, tal, vai ter oportunidade de novo, tal. E como é que tu te sentiu quando o Valdo foi pro Benfica? E o Valdo era um cracaço de bola. E te deixou como sucessor dele. Eu fiquei muito... A alegria era grande, né? Porque todo mundo, né, especulando quem vai assumir o lugar do Valdo. O Valdo não precisa contratar, tem um ainda. Porque o Valdo era assim, ele tava, né? E ele sempre falava. Eu ficava no banco, falava, tu vai entrar. Aí às vezes ele jogava pelo lado direito, né? Aí às vezes o treinador tirava o lado esquerdo. Jorge Veras. E me colocava do lado direito e o Valdo ia pro lado esquerdo. Então ele sempre... Porque nos treinamentos eu também mostrava isso, entendeu? Eu mostrava que eu podia entrar. E tão interessante que teve uma vez que eu fiquei de fora do treinamento coletivo. Fiquei sentado e era antivéspera do jogo, véspera do jogo. Algo assim. Era o Otacílio. Falei, vou ficar de fora do jogo, né? E aí deu, acho que no final do treino, uns 10 minutos, 15 minutos, eu entrei para terminar. E entrei bem, mas como normalmente vai os que são reserva imediata, aí eu cheguei no vestiário, né? Tem aquela lista ali. Aí eu cheguei, meu nome estava ali. Porque eu entrei no final do treino e entrei daquele jeito, né? Eu não, novo, né? Tava voando.
Então eu entrei, fui bem, aí fui convocado. Essa questão do Valdo foi assim, o Grêmio foi campeão gaúcho, o Grêmio Show, e aí o Valdo se despediu, né? Aí teve uma taça RBS, Grêmio Inter Santa Maria, um jogo em Santa Maria, um jogo no Olímpico. E tu acabou com esse jogo, aí tu deve estar lembrado. Que o Inter Santa Maria tinha ganho uma fase do Gauchão para fazer uma homenagem à RBS, fizeram a Inter Santa Maria versus Grêmio, que era uma final assim, né? E tu acabou portões abertos até. E tu foi o grande destaque daquele jogo, tá lembrado? Foi aí que teve essa coisa que tu substituiu o Valdo. Eu fiz gol nesse jogo. Fez gol, exatamente. Tu e o Assis acabaram com o jogo. Eu tenho essa reportagem, essa matéria. Foi um baita. Foi ali que o Valdo falou sobre a minha, né, de eu ocupar o lugar dele. Aí depois foi pro Benfica, até nós fizemos um amistoso lá. Isso aí. Isso, 2-2. Esse jogo eu querendo entrar e não entrei. Mas tem uma curiosidade, tá? Todo mundo, o Valdo disse que era para ele substituir, certo? Só que é aquela coisa de clube grande, né? Contrataram o Jorginho Putinati do Palmeiras, que tomou teu espaço e deixou o guri da base de lado. O Jorginho Putinati que acaba pegando aquela função. Mas curiosamente lá com o Minelli acaba junto com a direção afastando o Jorginho, tu entra de titular, que nós já contamos aí nos jornais. Tu acabou pegando essa posição de volta. Com o Minelli eu tinha, né, talvez a minha carreira no Grêmio teria sido diferente se ele continuasse, se o Grêmio tivesse isso que eu questiono isso. Tivesse ganho o título, né, gaúcho e a Copa do Brasil, né, depois, aí talvez eu permanecesse titular, porque como eu falei, eu não saí do time porque eu estava mal, eu saí por uma contusão. Isso. Né? Depois mudança de esquema. Aí a mudança de esquema, aí eu era a opção de entrar. Aí depois que passou o dia que eu não joguei titular, né? Aí eu calmei e tal, né? E continuei trabalhando. E quando entrava para ajudar. E a Copa do Brasil era o objetivo principal de vocês, 89? Quando começou a competição, direção, treinador, conversou, disse, olha, queremos ganhar a Copa do Brasil para voltar a Libertadores, alguma coisa assim. Foi passado isso para vocês? Não, eu particularmente assim, se eu for falar isso, eu não lembro, entendeu? Qual foi as conversas, né? Mas o Grêmio, pelo time que tinha, pela equipe, pelo grupo, sempre entrava para vencer, né? Porque era uma época boa que o Grêmio estava vivendo, né? Fui ex-campeão gaúcho, campeão da Copa do Brasil. Fomos campeões da Copa do Brasil. Chegava em várias semifinais de brasileiro, Supercopa. O Grêmio tinha um time, né? Um grupo qualificado. Então entrava para vencer. E normalmente, né, a diretoria, o treinador conversa sobre vitória, né? Com o grupo, sobre ganhar título, né? Isso que marca, né, a carreira do jogador. Bom, Flamengo 6-1, teu grande momento na Copa do Brasil, Alberto. O que tu perguntaria sobre 6 anos do Flamengo? Bom, tu entrou no intervalo naquela partida e consolidou a goleada, né? Vocês fizeram chover no Olímpico. Ontem, quando nós entrevistamos o Paulo Egídio, ele estava comentando com esse jogo, e ele disse que quando tu entrou, ele sentiu assim, olha, era eu na esquerda, o Almir na direita, e mais o Kita, e mais o Assis. Mais o Kita e o Assis. E o Cuca, já pensou? Ele disse, eu senti que nós íamos meter uma goleada. Quem foi? Não, teve um que saiu, foi o Kita que saiu, né? Isso, o Kita saiu. O Kita saiu no intervalo. Isso. O Kita machucou. Tanto é que ele não jogou com o Sport, né? E eu não esperava que eu ia entrar. Porque o Kita era 9, né? Isso. E eu era ponta. Só que o Cláudio Duarte, né? Ele mudou a minha maneira de ir e me colocou. Acho que de repente ele viu, né? Que precisava velocidade pelas pontas, que era ali. E nós entramos, eu entrei daquele jeito, né? Que eu... Metendo gol. Metendo gol e dei passe, né? E o Assis também, né? Destruiu a partida. Então foi um jogo. Vocês três acabaram com o jogo, né? Paulo Egídio, o Flamengo tinha um time bom, né? Sim, porque entrou, estava só 1-0, né? A goleada começa a construir com a entrada do Almir. Exatamente, estava 1-0. O Flamengo tinha Zico, não jogou esse jogo. Não veio. Acho que ele falou, opa, não vou. Mas tinha Zico, Júnior, Leonardo, lateral esquerdo. Sérgio Araújo, Nando, Zinho, Fernando, o zagueiro jogou no Vasco muitos anos com sucesso. Fernando, era um baita time, tinha o Júnior Baiano e tinha o Telesão. O Ailton fez o gol do título do Grêmio de 96. Tinha um baita time, né? E eles não esperavam tomar aquela goleada, né? E a partir dali, tu vê que
Essa é a maior goleada da história. Ali foi a semifinal, né? Isso. Aí fomos pra final com o Sport, né? Foi um dos maiores jogos teus, apesar de ser só o segundo tempo com a camisa do Grêmio, é esse? Ah, foi um deles. Mas o de Vacaria, Jacaré tá o melhor jogo teu com a camisa do Grêmio? um dos melhores porque esse jogo era um jogo especial. Vida ou morte. Imagina eu com 20 anos, né? Suportar uma pressão daquela. Porque eu lembro que eu fazia jogadas, né? E caía no chão, os caras vinham, sabe? Pra me levantar, nós estávamos ganhando já. A me levantar e eles batiam muito, né? Os caras eram fortes, pra ter ideia. O Kita saiu do jogo, né? Aí afundou, né? E o zagueiro deles enfaixou a cabeça e voltou, né? E eu lembro que o juiz apitava e os caras faziam aquela pressão no juiz, e eu caía, os caras vinham, né, pra pisar, e pisavam e puxavam pra mim não ficar no chão, só que não me intimidavam. Então eu fui melhor em campo, né? Pela Rádio Gaúcha, tudo bem, então foi o melhor em campo no jogo. Então foi um jogo assim, típico de gauchão, mas uma decisão, né, que onde nós tínhamos que ganhar de qualquer maneira, não tinha. Então foi um jogo que marcou muito, né, na história do Grêmio, por causa do que nós precisávamos e da maneira como foi o jogo, né. É curioso, de repente tu com 17 anos, em 86, tu viu o Edinho fazer gol em Copa do Mundo pela seleção brasileira na TV e daqui a pouco ele estava no teu lado jogando no teu time. Mas Isso é curioso, né? Isso é curioso, mas eu tinha uma coisa que eu não ficava muito assim preocupado com essas coisas assim, por exemplo, era uma decisão, mas eu não estava preocupado. Tá? Para mim era um jogo, entendeu? Eu não sentia essa pressão. Não sentia o ambiente. Não. Isso é fundamental, né? O jogador Eu não sentia esse ambiente de pressão, entendeu? Para mim era um jogo que eu tinha que entrar e fazer o meu melhor. Se eu fizesse o meu melhor, junto com os companheiros a gente ia conseguir o resultado. Então eu não sentia essa pressão de ficar nervoso, tinha que ganhar. Não, a pressão normal, aquele friozinho normal, começar o jogo, né, recente. Nervosismo antes, mas depois que a bola rola. Depois que a bola rola, não quero nem saber quem está do outro lado. Não queria saber na época, né? Certo. Quando eu estava no Santos também, era assim. Um grande craque do futebol brasileiro pensava assim que era o Garrincha, né? Ele tinha esse pensamento. Então, A final da Copa do Brasil, o que você vai perguntar ao Valmir? Como é que foi lá, homem? Pressão na Ilha de Retiro? Pressão. Essa pressão, tu sentiu a pressão da Ilha do Retiro mesmo? Ou porque vocês eram um time que tinha muitos jogadores bons, experientes, não sentiram? em cima disso que eu estava falando. Parecia assim que eu Entrou no decorrer do jogo lá e aqui, entrei né? lá e aqui. Então, quando eu estava ali e tal, olhando e tal, mas eu não ficava com aquela, sabe, nervoso. Então, para mim era um jogo normal, mas só que a pressão era grande, né? O Sport lá estava a ilha lotada. Ele tinha feito um baita brasileiro em 88. Brasileiro, então tinha uma equipe qualificada. Né? E tu lembra aquela história dos jogadores do Grêmio que foram embora, foram pro Sport, o Ayrton, o Marcos Diniz, Sim, o Ayrton. aí o Amaral, aí fizeram aquela manchete dos jornais, sensacionalistas, eles querem vingança, lembra essa história? Eu lembro que eles estavam aqui, daqui a pouco estavam lá, e aí jogando a final contra, então a imprensa fez esse comparativo assim. Tem alguma história engraçada dessa época aí que tu pode nos contar? Eu sou ruim de história. Né? Mas os bastidores, aquela história do dia a dia de vestiário, uma brincadeira com um com o outro. Tu foi sacaneado algumas vezes no grupo ou não? Não, era assim, né? Quando eu subi, né? A gente fazia pré-temporada em Gramado. Aí eu fiquei no quarto com João Antônio e Luiz Eduardo. Aí eu era, eles gostavam de mim muito, gostam até hoje, né? A gente tem, quando se encontra. E aí, eles eram mais experientes, né? Aí, Almir, tu vai fazer o serviço pra nós aqui. Eu falei, eu não. Não vai? Vamos te pegar de pau. Aí eu, vai lá buscar sorvete. Aí eu, vai buscar isso. Mas era tudo uma brincadeira assim, eu falava, eu não vou. Não vai? Aí veio o Luiz vinha junto pra me pegar e
Mas não batia nem nada, era só de brincadeira, né? Só para aquela pressão, né? Mas eu, assim, de sacanagem, coisa assim, não. Os caras eram tudo... Eu tinha facilidade, assim, de ter um bom relacionamento com todos. Mas foi entre esse jogo que ele apelido chamava de cabeça de formiga, isso, né? Ah, isso foi no Inter, não foi nem... Ah, foi depois? Foi depois. Sacanearam depois? Foi depois. Aqui no Grêmio, não. No Grêmio, como é que a gente chamava? Vai, nem lembro como é que era no Grêmio. Certo. Bom, então assim, ó, tu foi campeão do Grêmio Gaúcho ali, 88, 89, 90, mas como tu disse, o melhor momento foi mesmo esse ano de 89, o jogo de Vacaria é emblemático na tua carreira no Grêmio. Porque, né, tudo que aquele ano, né, a maneira como o Grêmio estava, né, no Campeonato Gaúcho, e depois ser campeão e depois campeão da Copa do Brasil, né, então isso marcou, né, porque até foi o ano passado, né, que o Grêmio estava ali também na zona de rebaixamento do Gauchão e depois foi campeão, né, então foi mais ou menos... Isso marca, né? Porque imagina, tu tá lá embaixo e daqui a pouco tu consegue ser campeão. Então marcou. Mas tive momentos, né, bons no Grêmio, né? Estreia, né? Isso tudo marca, né? Foram 5 títulos, né? 3 gauchões, a Copa do Brasil e a Supercopa. De 90, né? O Grêmio Vasco. Né? Isso, o Grêmio Vasco, tu tava com o Evaristo Poleto ali na Libertadores de 90, tu tava no grupo. Sim. Isso. Eu tava. Era o Evaristo. E o Poleto no primeiro momento e o Evaristo no segundo. E como é que foi trabalhar com o Evaristo aí? Cara, foi divertido. Ele era divertido? Ele era. Ele tinha aquele negócio de ter jogado, né? Jogado bem, então ele brincava muito assim, né? Na hora das rodinhas, do bobinho, ele participava, né? Aí ele tocava de primeira, ele, sabe, tirava sarro de um e de outro, então era legal. É interessante que eu tava no Grêmio, né? E ele falava assim, tem uma vez que ele falava, a torcida gritava o meu nome, né? A torcida gritava o meu nome. Ele falava, não vou te deixar mais do banco. Vem a tua família toda aí, começa a gritar o teu nome. Aí, logo em seguida, né, depois do Gauchão e tal, iniciou o Brasileiro, aí veio o Santos, eu fiquei no banco, primeiro jogo, não entrei, e aí fui negociado. Isso, e até tu jogou contra o Grêmio pelo Santos na Vila Belmiro, e os caras preocupados, né? Preocupados, que ele estava preocupado, porque foi ele que foi 0-0, né? Exatamente. Esse jogo da torcida foi assim, foi no dia 21 de abril, o Grêmio e Ipiranga de Erechim, estava 1x0 com o Ipiranga, e a torcida te pediu para te colocar em campo. Sábado de tarde, e ele te colocou, né? Que tu fez um sol cedo lá e o Grêmio acabou empatando no final. E o Paulo Santana fez uma coluna a teu favor. Que não tinha cabimento de botar o Darcy, tinha que ser um ataque contigo, o Nilson, que estava na época, e o Paulo Legítimo. Então, dia seguinte, o Paulo Santana fez uma coluna te defendendo. E aí o Evaristo estava nessa pressão. Por isso todo esse contexto. Então, por isso que ele falava, não vou te deixar mais no banco. Porque interessante que eu trabalhei com o Minelli no Santos. Com o Evaristo também, né? Com o Evaristo no Santos. E o Wilson foi teu colega lá? O Wilson no Santos, 93. O Cuca, o Darcy, o Gomes. Vários jogadores que jogaram. O Santos montou um time bom em 93, só que o Palmeiras estava com a Parmalat e o São Paulo com o Raí, era complicado. Né? Porque no momento final do campeonato eu machuquei. Então o Santos perdeu aquela jogada forte que a gente tinha. Né? Jogos contra o... Eu não joguei contra o Palmeiras, se não me engano, no jogo, não joguei contra o Vitória da Bahia, que tinha um bairro. Ah, tu tá falando aquele brasileirão de 93 que o Santos podia ter sido campeão? Eu machuquei. Aí eu voltei. O Santos jogou muito aquele campeonato. E nós tínhamos um baita time. Tinha. Aí eu voltei contra o Vitória lá, né, que nós empatamos 2-2. Vitória tinha uma Dida. Sim, foi vice-campeão brasileiro. Vice-campeão brasileiro, um baita time. Depois dali os caras todos saíram. Os caras Vampeta. Isso, o João Marcelo que tinha jogado no Grêmio. Eu tava com um baita time. Alex Alves. Tinha um baita time. E aí nós empatamos 2 jogos com ele. Se nós tivéssemos ganho um, nós teríamos uma chance melhor. Quem era o treinador do Vitória? Era o Cavalo. Roberto Cavalo? Era Roberto Cavalo. Isso. Uma coisa, até para localizar, esse time do grupo do campeão da Copa do Brasil, tu foi um dos que mais adiante teve na beira de disputar a Copa de 94.
Porque veja bem, tu estava no Santos, mas tu tinha o Palmeiras para lá, tinha o Corinthians com o Neto, São Paulo com o Arraí, mas você estava jogando muito, né, com muita bravura. Como é que foi aquilo quase para a Copa do Mundo 94, Almir? Eu estava no momento, eu era um dos melhores atacantes do futebol brasileiro na época, né? Porque o Santos, ele montou um... E chegava com esses times todos. E aí o Palmeiras, né, forte, né? Sim, Edmundo, Pamalá, São Paulo, Raí. Exato, Corinthians com o Neto, Corinthians, fazendo gols de Neto, jeito. Paulo- Portuguesa com Denner, olha aí que loucura. Aquele ali, eu tive na seleção com ele, né? Aquele ali jogava demais. E aí nós fizemos um torneio nos Estados Unidos. Aí eu fui convocado. Aí chega lá, Dunga, Careca, Jorginho, Tafarel, os caras tudo da Europa. Cara, eu falei, ó. Aí eu no quarto com o Dunga, né? Encontrei. E aí disputamos um torneio contra os Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha. Foram esses jogos. Aí tinha a Copa América. Aí esses jogadores vieram embora, que eles vinham da Europa de férias, né? Vieram para o Brasil. Aí apresentou lá Cafu, Antônio Carlos, Valber, Roberto Carlos, Zinho, Edilson. E ali foi a Copa América. Edmundo, Viola, né? E aí, só que nós perdemos a Copa América nos pênaltis para a Argentina. Isso, Marco Antônio Baiadeiro e tal. Ele errou o pênalti, eu era depois dele. Que eu bateu o pênalti de novo. Depois do pênalti, né? E aí eu entrei até contra a Argentina, acho que foi no lugar do Edmundo. E aí nós saímos fora. Aí viemos embora pro Brasil. Aí depois da eliminatória e tal, eu não participei. Aí em 94, né, que eu fui vendido Aí eu fui pro Japão. Aí saí fora do mercado. Né? Aí Saiu do radar. Perdi espaço, porque no Santos, quando eu estava no Santos, eu teria chance. Porque eu vinha sendo destaque. Tanto é que o Viola estava no Corinthians e foi, né? Até Paulo- jogou a final da Paulo Copa. Sérgio, Jogou Paulo a Sérgio. prorrogação, Sim. É verdade. Então eu acredito que eu ia ter um pouco mais de chance, mas Faz parte da vida. Eu não reclamo de nada, né? Porque a carreira, né, foi boa, foi bonita, né? Foi em grandes clubes, sempre procurando jogar em alto nível, né? Claro que o jogador de futebol ele tem os momentos bons, os momentos ruins da vida, né? Não é só jogador de futebol. Mas eu não sou feliz com isso porque, né, até hoje ainda, né, o pessoal lembra, né, da minha história e sabe, né? Tu jogou no São Paulo, jogou no Palmeiras, jogou no Grêmio. Então isso é legal, isso é bonito, entendeu? Eu acho que todo jogador de futebol ele almeja jogar em grandes clubes. E na seleção também, né? Claro, e deu certo, né? Roberto, finaliza então. Não, queria te agradecer aí, Almir. Muito obrigado por tudo, aí, pela tua disponibilidade de ver. Bem como tu falou, a tua carreira foi uma carreira vitoriosa, uma carreira bonita. Tu jogou em clubes de renome, só clubes grandes. E sempre onde tu foste jogar, tu deixaste a tua marca, né? Uma marca positiva, uma marca bonita, que tu é sempre lembrado com carinho por todos os torcedores pelas equipes que tu passou. Então, te agradecemos aí a tua presença, teu depoimento sincero, bonito. E muito sucesso para ti, saúde, sorte na sua vida aí, que Deus continue te abençoando. Muito obrigado.